Você que tem enxaqueca, já foi no médico, no neurologista, e quando ele propôs uma profilaxia, você estranhou? Falou, pô, mas isso é remédio para depressão, ou para tratar a pressão alta, ou anticonvulsivante. Será que não tem nenhum remédio específico para o tratamento profilático da dor de cabeça? Tem, e é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Realmente, o maior arsenal terapêutico de profilático, né, para as crises são esses remédios, essas classes que eu falei para vocês. Mas desde 2020 nós temos uma nova classe que foi criada exclusiva para o tratamento da enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais, tá? Vamos iniciar, vamos voltar lá para o começo dessa história toda. Na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, alguns cientistas estudando pacientes com enxaqueca, eles viram que durante a crise, esse paciente tinha um aumento de uma substância chamada CGRP, que significa peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, o estudo foi feito como? Durante a crise, coletava-se um sangue venoso do paciente e viu-se que esse peptídeo estava aumentado. E ele é um peptídeo altamente inflamatório. Tá? Ele ativa algumas regiões do cérebro, principalmente o núcleo do trigêmeo, que vai desencadear todo o processo inflamatório. E ele, por si só, ele é um vasodilatador. Ele deixa o vaso mais gordinho, né? mais dilatado, aumentado. E isso é um dos pontos cruciais para as crises de enxaqueca. Então, a vasodilatação e essa inflamação que a gente fala do núcleo do trigêmeo, ok? Então, tem esses estudos desde a década de 90 mostrando que o CGRP participava na fisiopatologia das crises de enxaqueca, ok? E durante alguns anos, depois do advento dessa nova classe de medicamentos, que são os anticorpos monoclonais, surgiram 3 medicamentos, tá? Um que é o ederenumab, que é o Pazurta, que não tem mais não tem mais comercialmente no Brasil. Foi o primeiro que chegou, mas ele acabou sendo retirado, não é comercializado mais. Mas nós temos outros dois, o framanezumab e o galganezumab. 2 palavrões, né? Vamos falar o nome comercial, porque não tem outro também. Então, o galganezumab é o Engalit, o framanezumab é o Ajovy. Então, são 2 medicações que nós temos comercialmente. Muito parecidas, tá? O efeito dela, o benefício, muito parecido, tá? Então, qual que eu vou escolher? Depende realmente da escolha do médico e do paciente também. Então, como que ela atua? Essas medicações, elas se ligam no peptídeo. O Pazurta que saiu, ele era um bloqueador do receptor, então ele não deixava esse peptídeo se ligar no receptor. Essas outras medicações não, ela se liga na molécula retirando ela, e o receptor fica vazio, não dando esse processo inflamatório, nem essa vasodilatação que eu comentei para vocês. Então a medicação é bem bacana, tá? Ela funciona, tem trabalhos mostrando que ela funciona bem. Para quem eu vou indicar? Tá. Para qualquer paciente com um quadro de diagnóstico de enxaqueca, tá? Ela também é utilizada, principalmente o Engalit, para você falar em salvas, que é uma doença totalmente diferente. Mas, vamos falar da enxaqueca, ela é indicada para qualquer tipo de enxaqueca, ok? Essas 2 medicações, o Engalit e o Ajovy. Tanto a episódica quanto a crônica. Lembrando, a episódica é menos de 8 crises por mês, ou menos de 15 dias de dor de cabeça por mês, e a crônica ao contrário, maior que 8 crises por mês e maior que 15 dias de dor de cabeça por mês, tá? Então pode ser indicada para qualquer paciente. Efeito colateral, ele só tem um efeito colateral, que é no bolso, tá? O principal efeito colateral desses remédios é no bolso. Por quê? Efeito colateral no organismo é zero, é muito bom, tá? Nesse sentido. Porque os outros remédios, como eu falei no começo, lá os profiláticos, os antidepressivos, anticonvulsivantes, eles têm seus efeitos colaterais, como ganho de peso, sonolência, tá? Às vezes perda de peso, formigamento, deixar o raciocínio mais lento. Mas esses novos remédios, anticorpos monoclonais, eles não têm. Tem no bolso, tá? Infelizmente, eles são caros. Para vocês terem uma ideia, o Ajovy em torno de 1.100, 1.200, o Engalit também mais ou menos isso daí, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, dependendo de onde, que farmácia que vocês vão. Então, é um custo mais elevado,
tá? Então, por isso que eu falo, o único efeito colateral dele é no bolso. Ah, Leonardo, tá, eu tomando, gastando esse valor alto, vai zerar a minha dor de cabeça? Não. Não necessariamente. Vamos tirar esse não bem forte. Não necessariamente. O principal tratamento da enxaqueca, como eu já disse aqui em vários vídeos, é mudança de estilo de vida. Nós temos que descobrir o que está deflagrando as crises e tentar mudar. Então, por exemplo, sono não adequado, uma alimentação, estresse, sedentarismo, tudo isso é importante mudar, tá? Mas o remédio, junto com essas mudanças de estilo de vida, ajuda bastante, tá? Ele ajuda bastante. Alguns casos, eu tive paciente que já veio aqui comigo, desesperado, que já estava tomando vários medicamentos, vários profiláticos e nenhum tinha dado efeito, tá? E eu falei, ó, nós temos os novos remédios que são os anticorpos monoclonais. Vamos tentar? A paciente tinha condições financeiras, acabou conseguindo comprar e deu certo, ela teve uma resposta. Já tive paciente que não teve uma resposta tão brilhante, ok? Mas é uma tentativa, é algo a mais para a gente oferecer para o paciente com enxaqueca. Já me perguntaram, SUS oferece? Infelizmente não. Convênio é obrigado a oferecer? Também não. Até estava uma votação agora para ver se entrava no rol da ANS, mas eu não sei que pé que tá, se passou ou não. Eu acredito que não tenha passado. Tá? Então, infelizmente, o custo será do paciente, ok? Por isso a importância da mudança de estilo de vida. O que eu comento bastante, não adianta nada gastar com um remédio caro e não mudar a qualidade de vida. O remédio serve para dar uma anestesiada ali enquanto a pessoa está tentando tirar o espinho, ok? Então, assim, melhorar o estresse, melhorar a qualidade de vida, dormindo melhor, alimentação. Então, a medicação ajuda nesse sentido, para melhorar o paciente. Nós temos os respondedores mais rápidos e os respondedores mais tardios. Então, tem paciente que logo no primeiro mês vai ter uma melhora importante. Tem paciente que demora. Então, o ideal é pelo menos usar 3 meses para ver uma resposta. Se é uma resposta vai ser adequada ou não, tá? Então, pelo menos 3 meses deveriam ser usados. Quanto tempo de uso? De 6 meses a 1 ano seria interessante, tá? Tem pacientes que eu falo 1 ano de uso e depois a gente tira e vê como que o paciente ficou. Se tem algum benefício, vai voltar as dores de cabeça ou não, ok? Como que funciona? Então, eles vêm numa caixinha, tá? Esse daqui é do Engality que eu tenho. Ele vem nessa caixinha, o remédio está lá dentro e já vem a ampola aqui dentro. Então, a pessoa não vai ver a agulha, tá? O Adjov eu posso usar da seguinte maneira: uma vez por mês, uma injeção por mês, ou usar 3 injeções no mês e depois só depois do terceiro mês. Olha que legal. Então é uma medicação que eu vou usar uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Então isso é bacana. Diferente dos outros profiláticos que eu tenho que usar todo dia e ainda com efeitos colaterais. E tem pessoas que não são tão organizadas, que vai tomar o remédio de maneira adequada, de manhã à noite certinho. Então, por exemplo, o Adjov seria bem legal. 3 ampolas a cada 3 meses. E tem um efeito legal. Agora o Engality é um pouquinho diferente. Ele, no primeiro mês, a gente faz uma dose de ataque, que são 2 ampolas, tá? Então são 2 seringas dessas, e depois uma vez por mês, parecida com o Adjov. Então ela já vem preparada aqui, o remédio tá lá dentro, tá? Então a pessoa não vê a agulha. Tem que soltar aqui o cadeadinho, que tá? É super simples, tá? É bem fácil de utilizar. E nós vamos usar ou na barriga, tá? Ou na perna. Teve até uma colega que usou no braço, que pode, mas ela falou que doeu bastante. Mas o mais tranquilo é na barriga e na coxa, tá? Na parte da frente da coxa. Então eu pego uns 2, 3 dedos do lado do umbigo, tá? Vamos falar que aqui é minha barriga e vou apertar. Eu vou escutar o primeiro clique, que vai começar a aparecer lá o cinzinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, e vai sair um segundo clique. Pronto, segundo clique. O que eu recomendo para os pacientes? Segurar mais uns 5 segundos, porque é caro, porque de repente tira imediatamente, a agulha ainda está lá, pode perder o remédio. Então segura mais uns 5 segundos, pega, trava de novo, guarda o remédio, guarda a seringa, perdão, e joga fora, tá bom? E isso só no próximo mês. De novo, Leonardo, vai zerar minhas dores de cabeça? Não necessariamente. Eu preciso de mudança de estilo de vida.
Aqui é meio que uma bengala para ajudar o paciente a começar a andar, a sair, dar seus próprios passos. Mas o principal é mudança de estilo de vida, ok? Converse com o seu neurologista, falem com ele sobre essas novas medicações, mas, como eu disse, o principal efeito colateral é no bolso, tá? Efeito colateral dele mesmo é zero, é muito bacana. Se tivesse disponível no SUS, eu acho que seria o primeiro que eu pensaria em utilizar, de tão legal que ele é, porque é fácil, né? Uma vez por mês e sem efeitos colaterais, ok? E vocês já tinham ouvido falar dessas medicações? Alguém usa? Se usa, comenta aqui, fala qual foi sua experiência com o Emgality ou com a Ajovy, o que vocês acharam, se teve um benefício mesmo, ok? Um grande abraço e vejo vocês semana que vem. Até mais!